Oi gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrada e hoje eu vou falar sobre as minhas 20 leituras do mês de abril. Cara, o mês de abril eu li muito. Até então, né, em 2023, eu não tinha lido tanto assim, porque eu sei que em março eu li 12, em fevereiro eu li 8 e em janeiro eu li 9. Então, assim, em abril, BUM! Ativei a minha skin leitora e li horrores. Inclusive, vários dos livros que eu li já tem vídeo aqui no canal, porque eu tô gostando muito de gravar naquele formato de vídeo que eu vou lendo. Aliás, eu vou gravando enquanto vou lendo as coisas, sabe? Não sei se vocês estão gostando, se sim, me contem nos comentários pra eu trazer mais, assim. Mas eu tô curtindo, né? Que é como se fosse um vlog de leitura, mas não exatamente um vlog de leitura. Então, teve alguns vídeos aí durante o mês que eu acabei falando de quase todos os livros que eu li. Eu acho que só 4 dos 20 que eu ainda não falei aqui no canal. Ah, e detalhe, esse mês foi uma montanha-russa, porque vocês vão ver que tem vários aqui que eu amei, dei 5 estrelas, acho que tem até favoritado, tem sim, e outros foi uma decepção enorme, foi horrível. Horroroso. Horrível. Teve até um abandonado, mas o abandonado eu nem ia comentar, mas enfim, talvez eu até comente sobre ele. Então foi uma montanha-russa, uma hora eu tava lá em cima, outra hora eu tava lá embaixo no fundo do poço. Vou começar falando do último que eu li, que ainda tá vivo no meu coração, eu tô sorrindo enquanto penso nele, que é O Ritmo das Nossas Vidas, da XO. Esse aqui eu ganhei da editora Nasce, e gente, assim, eu sempre tive muita vontade de ler, porque eu gosto muito dessa capa. Na verdade, eu amo essa capa, eu acho essa capa maravilhosa. E eu sei que tem toda uma temática ali sul-coreana, K-pop e tudo mais, e me interessa bastante. Daí, fui lá, pedi pra Nasce, eles enviaram, comecei a ler e fiquei, meu Deus, tá sei lá, no capítulo 2 e eu já estou adorando essa história. E foi assim até o final. Essa é uma história que você sorri o tempo inteiro, sabe? Porque é muito divertida, porque por mais que a personagem principal, que é a Jenny, até passe por uns momentos ali mais delicados, envolvendo saúde, envolvendo a questão da família, eu acho que a autora conseguiu abordar tudo isso e colocar aqui na história de uma forma muito interessante, muito leve, sabe? Muito divertida. Porque somado a isso, a gente tem personagens muito carismáticos, muito simpáticos, muito amorzinhos, que a gente se afeiçoa e a gente fica, ok, eu quero torcer por essas pessoas, sabe? Mas do que se trata O Ritmo das Nossas Vidas? Aqui a gente vai ter a Jenny, né? A nossa protagonista aí da história. E ela é americana, mas tem ascendência sul-coreana. Basicamente, toda a família dela é da Coreia do Sul. Ela foi a primeira e única até então a nascer nos Estados Unidos. Porém, ela nunca foi pra Coreia e a mãe dela tem uma certa resistência de mostrar essas coisas das origens pra filha. Até que a mãe dela vai ser obrigada a ir pra Coreia do Sul, porque a avó dela, né, tá bem doentinha, vai precisar fazer uma cirurgia e tudo mais. E ela pensa, a protagonista, a nossa Jenny, né, pensa, vou tentar ir também, porque vou tentar aqui dar os meus corres pra conseguir uma bolsa lá. Ela é violoncelista, ela quer estudar isso na faculdade, inclusive ela é excepcional no violoncelo, participa de várias competições disso e ganha e tal, e ela consegue a bolsa na Coreia, então ela vai conseguir ir com a mãe. Só que antes dela ir, antes disso tudo acontecer, na verdade, a primeira cena aqui do livro já é ela conhecendo um boy misterioso que tá ali no karaokê do tio dela, onde ela trabalha. E ela fica muito intrigada por aquele garoto, porque ele é meio mal educado, assim. Só que conforme eles vão, né, conversar e tudo mais, ela vai acabar se afeiçoando a ele, e ele também vai acabar se afeiçoando a ela. E eles vão até sair ali numa circunstância bem aleatória, mas eles vão sair juntos. Só que quando eles estão ali, né, se divertindo, conversando um com o outro, ele vai ter que ir embora de uma forma completamente abrupta e eles nunca mais vão se falar. Eles até chegam a trocar telefone e tudo mais, só que ela manda mensagem e ele nunca responde. E aí, obviamente, que ela esquece ele, né, e aí vive a vida dela. Como eu falei, vai pra Coreia. Quando ela chega lá no colégio, que ela vai estudar lá na Coreia,
o que acontece? Ela descobre que aquele menino que ela conheceu lá em Los Angeles, completamente misterioso, que nunca mais deu as caras, é um idol de K-pop. Como se não bastasse, ainda estuda na mesma escola que ela. E a história vai se desenrolar, obviamente, que a partir, né, dessa faísca de romance que a gente tem lá no início do livro, a partir desse encontro dos dois. E é muito legal, porque aqui a gente vai ter várias questões culturais da Coreia do Sul, é muito, muito, muito legal. Tem vários termos. Além disso, tem muita questão do K-pop presente aqui, então se você gosta, você vai adorar. Tem muita, muita coisa referente à família e como os coreanos tratam essas questões familiares. Eu achei que a autora conseguiu abordar muito bem, trazer esses aspectos sociais, sabe, da Coreia do Sul também. É muito legal essa parte. E os personagens secundários também são muito divertidos, muito divertidos. Tem uns aqui que a gente morre de rir porque dá umas cheiradas, assim, são bem sarcásticos, bem debochados e tal. Então é muito legal, é muito legal. Eu fiquei muito em transe enquanto tava lendo esse livro. Eu só queria terminar. E assim, por mim eu leria mais 300 páginas dessa história aqui, fácil. O próximo livro é A Cidade de Bronze, que eu recebi da editora Morro Branco. E essa daqui foi uma surpresa também. Por quê? Eu já tinha vontade de ler, né? E aí a minha primeira surpresa foi quando esse livro chegou e eu vi que era capa dura. Eu fiquei, gente, porque eu acho a edição desse livro muito bonita. É muito bem feito. Então, assim, a Morro Branco já arrasou só aí. E quando eu comecei a ler, eu fiquei mais surpreso ainda por dois motivos. O primeiro, não exatamente algo positivo, mas sim positivo, que é a complexidade da história. No início, eu fiquei, cara, o que eu tô lendo? O que é isso? Onde é que eu tô? Quem são essas pessoas? Que nomes são esses? Porque a autora, logo de cara, te dá 500 mil nomes e referências que eu não estava entendendo. Só que, justamente por ser um mundo tão complexo, conforme a gente vai lendo, a gente vai se dando conta dessa grandeza, sabe? Da construção de um mundo. E aí eu realmente, depois de um momento ali, né, do momento inicial, eu consegui apreciar essa quantidade de informações e eu comecei a compreender também tudo que ela estava falando. Pode parecer complicado no início, mas já vou falando pra vocês que vale a pena depois. E eu fiquei tão surpreso também porque é uma história muito, muito diferente das outras fantasias que eu li. Obviamente que vai ter ali, né, um personagem principal, que no caso aqui é a Nari, que é a heroína da parada, tem a jornada do herói, óbvio, porque, né, basicamente toda a historinha tem aí uma formulinha pra dar certo, só que os elementos que a autora colocou aqui, dessa parada Oriente Médio, várias questões culturais árabes, é muito interessante, e eu particularmente nunca tinha lido algo parecido. Eu acho que a Rebelde do Deserto traz algumas questões tão interessantes quanto, e um pouco parecidas, porque tem essa vibe também Oriente Médio, árabe e tudo mais. Só que aqui eu acho que a autora ainda foi muito além. Porque, como eu falei, essa história é muito complexa. Então, se você quer uma fantasia bem diferente, essa daqui é a pedida certa. E assim, não é uma história muito papapum, sabe? Pelo menos eu não achei. Ela vai um pouco mais lenta. Só que o que me fez ficar preso na história é justamente essa questão da complexidade. Por quê? Por mais que não estivesse acontecendo questões muito uau, de ação, a gente ia descobrindo pouco a pouco, né, tanto a história da personagem, a história do passado, como toda a história daquele mundinho da Cidade de Bronze, que é pra onde ela vai, e isso me fazia ficar muito interessado na história, porque eu sabia que na próxima página ia ter várias informações que ia tirar aquele ponto de interrogação que tava na minha cabeça desde o início do livro. Até que em uns 70% do livro realmente fica assim, pura ação. É muito, muito, muito tiro, porrada e bomba. Mas assim, do que se trata o livro, né? Aqui a gente vai conhecer a Nari, que é a personagem principal. Ela é uma menina órfã que mora no Cairo sozinha e ela vive a vida, ela ganha a vida dela, aliás, roubando pessoas e enganando pessoas. Ela também tem o poder da cura, ela não entende de onde vem isso, mas ela sabe que ela tem e ela cura uma pessoa ou outra ali, sabe? Até que um dia ela tá fazendo um ritual ali, até pra
pra tentar curar uma menina, e ela acaba convocando um guerreiro de Jin. Esse quebra-cabeça tá muito confuso, e quem começou ele vai ter que terminar. Que até então também não tava entendendo o que era esse guerreiro de Jin, mas vocês vão entender se vocês lerem o livro. A partir desse encontro, desse guerreiro que ela invoca, ela vai descobrir que o mundo dela é muito além do que é aquela bolinha que ela vive ali na cidade do Cairo. Ela vai conhecer mais sobre os antepassados dela, que até então ela não fazia a menor ideia. Ela vai conhecer que existe uma realidade muito maior, além do mundo dos humanos, e obviamente que ela vai ser levada pra dentro desse mundo, né? Que é basicamente a Cidade de Bronze. Esse guerreiro de Jin, que é o Dara, vai levá-la pra lá. Isso vai acabar desencadeando até uma nova guerra nesse mundinho aqui. Mas aí vocês vão ter que ler pra entender. Mas como eu falei, é uma fantasia que me surpreendeu muito positivamente, eu não tava esperando, e eu já quero ler o segundo. O próximo também é da Morro Branco, porém, eu falei pra vocês que é uma montanha-russa, né? Foi uma montanha-russa, aliás, esse mês. E aí, se eu tava super bem com o ritmo das nossas vidas, com a Cidade de Bronze, aqui eu decaí horrores, porque eu definitivamente não gostei desse livro. Aqui a gente vai acompanhar a história da Verity, né? Por isso que o nome é codinome Verity, e não é aquele da Colin Hoover. E ela trabalha para as Forças Armadas Britânicas durante a Segunda Guerra Mundial. Ela e a amiga dela, Mad, vão estar num avião aí de guerra, né? Sobrevoando a França, enquanto a França está ocupada pelos N4zistas, né? Porque eu não posso falar a palavra, senão vai desmonetizar meu vídeo. E o que acontece? Esse avião, ele cai nessa França ocupada, e obviamente que esse exército aí vai pegá-las e trancafiá-las e colocá-las como prisioneiras. Na verdade, não é nem no plural. Por quê? Porque quem consegue ser capturada é a Verity. A Mad, a gente não sabe, né, como ela ficou. A gente supõe que ela deve estar, né, já passou dali pra melhor, mas a gente realmente não sabe o que aconteceu com ela. Só ela sabe o que aconteceu com a Verity, que ela foi presa, e os soldados inimigos, né, vão falar pra ela: olha, ou você escreve tudo o que tá acontecendo lá nas Forças Armadas Britânicas e entrega todo mundo, todos os planos, ou você vai morrer. E aí, obviamente que ela vai, né, escrever ali pra continuar viva, só que esses relatos que ela acaba escrevendo é muito mais uma coisa romantizada, né, em cima das memórias que ela tinha relacionadas a Mad, a essa pilota ali, que elas eram melhores amigas, do que qualquer outra coisa. Então, basicamente, as anotações dela é só sobre a Mad e como ela chegou, né, ali nas Forças Armadas até ela se tornar uma pilota de avião, sabe? E por que eu não gostei? Porque eu achei que esse livro é extremamente entediante. Primeiro que fala muito sobre avião. Muito, em termos técnicos. E eu ficava... eu não quero saber de avião, eu nem gosto de avião. Pelo amor de Deus. Sério, é muito chato essa parte. E é muito presente. O livro tem o quê? Mais de 400, quase 400 páginas. Eu diria que 200 relacionadas a avião. E é muito chata. E eu também não tava interessado em saber sobre a Mad. Eu não achei que a forma como ela tava conduzindo tava sendo algo interessante, que tava me chamando pra história. Então, realmente não gostei. Eu fiquei entediado. Chegou no final, aliás, no meio, eu já tava só querendo saber o que ia acontecer no final. Aí ele nos 90% acontece algo de interessante que eu, ok, voltei minha atenção, mas logo depois caiu também porque, sei lá, não é um livro pra mim. Definitivamente não é um livro pra mim. Então esse aqui eu acho que eu dei 2,5 estrelas, se não me engano. Inclusive, o Ritmo das Nossas Vidas eu acabei dando 4,5 estrelas com o selo Cobra Letrada de qualidade, e a Cidade de Bronze eu dei 4 estrelas. E aí a gente entra pra vários favoritos meus, porque eu quis fazer um vídeo de lendo 7 livros nacionais em 7 dias. Sim, um livro por dia durante uma semana. Eu enlouqueci, talvez, né? Porque realmente ficou muito pesado ali pra mim. Porém, eu fiz leituras tão incríveis, e essas eu vou até ser bem breve, porque já tem o vídeo aqui e eu quero que vocês vão lá assistir, porque lá eu contei tudo sobre cada um desses livros. E o primeiro, que esse aqui, gente, favoritaço do ano, tá? 5 estrelas, favoritadíssimo da vida até. Selo Cobra Letrada de qualidade, com certeza, que é Sal e Açúcar, da Rebeca Carvalho. Foi, sim, uma das melhores surpresas que eu tive na minha vida. Eu já tava com bastante expectativa, porque eu adoro essa capa, eu amo essa capa, na verdade. E eu gostei muito da premissa, uma coisa Enemies to Lovers e Olinda, que mistura padarias e tudo mais. Mas quando eu fui ver, é muito além disso. A história vai muito além. Porque aqui a gente tem relações humanas tão bem escritas, sabe? E tem toda essa coisa da inimizade que dura as gerações entre as famílias
padarias dos dois personagens principais, essas duas padarias aqui. Só que também tem a questão da paixonite entre os dois, da questão da amizade entre os dois que vai começar a ser construída, da amizade dos dois com outras pessoas. Os personagens secundários desse livro são muito, muito, muito amorzinhos. Eu queria abraçar todo mundo ali. Tem muita comida, esse livro vai te deixar faminto, vai real. E a ambientação dessa história é maravilhosa. Eu falei lá no vídeo de Lendo 7 livros em 7 dias que eu tinha esquecido que eu estava dentro do meu quarto, porque pra mim eu tava lá em Olinda, dentro da história. Eu juro pra vocês, teve uma parte que o meu namorado abriu assim a porta do quarto, que eu fiquei tipo, gente, como assim? Onde é que eu tô? Porque eu real estava achando que eu tava aqui dentro. De tão bem feita que é a ambientação desse livro. É muito divertido, é emocionante, você vai rir, depois você vai estar chorando, depois você vai estar rindo de novo, você vai estar com fome. É uma mistura de emoções que faz esse livro ficar perfeito, só leiam. E aí um outro tão bom quanto é As Vantagens de Ser Você, da Rai Tavares, também 5 estrelas, favoritado, selo Cobra Letrada de qualidade. Aqui a gente vai acompanhar uma road trip que eu, assim que comecei a ler o livro, já estava querendo fazer também. Inclusive liguei para um amigo meu, Cássio Cipriano, que vocês devem conhecer, porque ele é um autor muito conhecido, e falei, amigo, vamos ter que ir para o Jalapão, porque depois desse livro aqui, eu preciso ir para o Jalapão e fazer uma road trip que nem eles fizeram. Só não quero passar por todos os perrengues que eles passaram aqui, mas ainda assim quero viver essa experiência, porque é um livro tão, tão, tão divertido. E esse aqui você vai gargalhar de rir, porque a Rai Tavares, ela tem um humor tão bom. Sério, em várias e várias partes do livro eu me peguei dando umas gaitadas assim, porque todo mundo dessa história tem um senso de humor muito bom, sabe? Tem um ou outro aqui que é um pouco mais engraçado, que combina mais com a personalidade, mas de uma forma geral todo mundo consegue dar umas tiradas muito engraçadas, e as situações que eles se colocam, esses perrengues aí de road trip, são muito, muito, muito legais e divertidos e engraçados, sabe? E obviamente que o romance aqui, que a gente vai acompanhar, a gente fica assim, por favor, dá certo, por favor, dá certo, por favor, dá certo, por favor, dá certo, até chegar ao final. Mas a jornada é o que mais nos interessa, pelo menos foi o que mais me interessou, porque é muito legal. Parecia que eu tava vendo um filme, assim, de sessão da tarde, de tão interessado, assim, que eu tava, sabe? Isso aqui, inclusive, gente, faça uma adaptação desse livro, porque nossa, com certeza ia ser maravilhoso. Mas antes de ir pro próximo livro, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo, que eu posto toda quarta e todo domingo. Me segue nas redes sociais, @cobraletrada em todas elas. Deixe seu joinha aí embaixo. Compra qualquer coisa na Amazon com o meu link que tá aí embaixo. Por favorzinho, que você ajuda muito, muito, muito o canal. Se você quiser participar de um clube do livro, participa do Clube das Cobrinhas, o link também tá aí embaixo. E já taca seu like aí, por favor. O Amor na Porta ao Lado, da Amanda Condassi, também foi um queridinho do Cobra Letrada esse mês. Eu ainda não tinha lido nada da Amanda, mas eu já conhecia, então tinha essa vontade. E eu adorei. É uma história bem rapidinha, que tem uma abordagem um pouco diferente, porque eu, pelo menos, nunca tinha lido uma personagem principal, uma protagonista, sendo uma influencer. Então a gente tem muito desse mundinho aqui das influencers. Listen to me now. E de gravar story, e de gravar campanhas, sabe? E eu fiquei assim, gente, eu quero ser que nem ela. E obviamente que também tem um romance, inclusive reparando aqui que eu li bastante romance sáfico esse mês. E eu amei, eu já quero ler várias outras coisas da Amanda. Se vocês querem saber mais do que eu achei, vão lá assistir o vídeo. Ah, e esse aqui eu dei 4 estrelas. Bem Depois do Sol, da Englantine, também foi um que eu tava assim, gente, adoro a Englantine, mas nunca li nada dela. O que me espera por aí? E spoiler, veio muita coisa boa. Eu fiquei apaixonado pela Alquimia, que é a personagem principal. Eu achei ela muito diva. Gente, ela é diva. E o romance em si, eu acho que de todos que eu falei até aqui, é Conceição de Sal e Açúcar, né? Esse daqui foi o que eu mais gostei. Eu acho que a construção foi tão verossímil, foi tão real. Caraca, parecia que eu tava acompanhando as duas personagens aqui na minha frente, enquanto elas estavam flertando e se apaixonando de pouquinho em pouquinho, sabe? É muito bem feita essa construção de estamos nos conhecendo, estamos flertando, estamos cultivando um pouquinho mais ali, né? Um pouquinho além da amizade, até de fato, ok, estamos apaixonadas. É muito bem feita essas transições aqui nesse livro. Acho que foi um dos casais que eu mais vibrei de
de todos os livros que eu já li na minha vida pra dar certo, pra ficarem juntas. Então assim, leiam. E ainda tem vários outros elementos aqui que só fazem a história ficar ainda melhor. Então esse aqui eu dei 4 estrelas e meia com selo Cobra Letrada de qualidade. E o da Amanda Condassa, eu acho que eu esqueci de falar, mas obviamente que também teve selo Cobra Letrada de qualidade. E outro maravilhoso foi Sombras do Sul, da Gil Domingues. Esse aqui é a continuação de Luzes do Norte, que foi um livro que eu amei, e esse aqui não foi diferente. Eu ainda prefiro Luzes do Norte, acho que tem mais ação do que esse daqui. Esse aqui, sei lá, dos 80% até o final tem muita ação, muita ação, muita mesmo, mas eu diria que 80% do livro é mais focado no romance. Luzes do Norte tem muito romance, mas ainda tem um pouco mais de fantasia, de fato, e eu gostei mais disso. Mas ainda assim aqui eu fiquei muito boalinha com esse casal, porque eu ficava, meu Deus, elas são muito lindas, por que o mundo não quer deixar elas ficarem juntas? Enfim, tem várias coisas aqui que vocês, né, vão saber quando ler, que impedem as duas personagens principais de ficarem juntas. E isso é muito sofrido mesmo. Eu fiquei triste enquanto eu tava lendo. Por que LGBT não pode ficar feliz, gente? Por quê? Esse aqui eu acabei dando 4 estrelas com selo Cobra Letrada de qualidade também. Aí, se a gente tava aqui, a gente vai descer nessa montanha russa, porque temos Reticências, da Solane Quioro, que foi um livro que não funcionou pra mim, não funcionou mesmo. Teve vários pontos, assim, que eu não consegui engolir desse namoro online aí que os dois tinham. Por exemplo, você conhece a pessoa há uns 5 meses e você não troca uma foto. Eu fiquei, não, gente, não consigo engolir isso. Acho que foi um livro um pouco linear demais pra mim. Não sei, eu não achei um livro ruim, mas teve alguns pontos que me incomodaram e, de uma forma geral, não foi uma leitura tão agradável pra mim. Eu acabei dando 3 estrelas, que é tipo, ok, foi legalzinho. E o próximo também foi legalzinho e só, e esses vocês vão querer me matar, porque tudo é Rio, da Carla Madeira. Todo mundo falava, Cobra Letrada, lê esse livro, você tem que ler tudo é Rio, você tem que ler tudo é Rio. Aí fui pagar pra ler. E não funcionou pra mim. Esse aqui não funcionou mesmo. No início, eu até achei a escrita da Carla Madeira bem interessante, tá? Eu achei que ela escreve bem e tal, tem umas partes assim bonitas, reflexivas e tal, mas no início eu até tava entretido, porque a autora tava falando muito sobre a Lucy, que é a personagem principal, e eu tava tipo, ok, tá, beleza. Tem algumas problemáticas do livro que eu não consegui engolir, que tem gente que eu sei que aponta isso daqui, tem outros que passam pano, um kkk, mas ainda assim eu tava achando interessante a leitura. Mas aí no meio, gente, no meio isso ficou tão arrastado pra mim, sério, eu queria abandonar simplesmente, porque eu não tava curtindo nada do meio desse livro. Aí chegou o final, gostei um pouquinho mais, mas ainda assim foi um livro bem mediano, que não conseguiu me cativar, mas eu acho que é porque a escrita da Carla Madeira não faz muito meu estilo. Eu já nem a escrita, mas tipo, a forma de construir a história, sabe? Não faz muito meu estilo, então eu acabei dando 3 estrelas também. E aí, entrando em um outro vídeo que fiz, que foi lá no início do mês, foi literalmente o primeiro dia do mês, eu fiz um vídeo de lendo só romances. Por quê? Porque eu li essa belezura aqui, que foi um verão italiano que eu ganhei da editora Paralela, e eu amei tanto que eu pensei assim, cara, eu quero fazer um vídeo pra ele, então o que eu faço? Vou gravar um vídeo só de lendo romances, que aí eu leio esse, né, pro livro, e leio outros. E esse daqui, gente, também virou favoritado do ano, vocês vão ver aí na lista de favoritos. E eu amei muito. Eu fiquei muito mexido com esse livro, fiquei muito tocado, muito emocionado, porque aqui vai abordar o luto, ao mesmo tempo que vai ser uma coisa assim de descoberta de si mesma, e com muita coisa da Costa Amalfitana da Itália, que amo, né? Quem é que não quer passar uns bons dias aí na Itália? Eu quero. Juntou vários elementos que me interessam muito, que me fazem ficar muito entretidos com o livro, né? Então, foi um livro que eu tive muita vontade de chorar por conta desses pontos do luto. Foi um livro que me fez sorrir pra caramba também, em contrapartida por conta dessas autodescobertas que a personagem principal ia fazendo, misturadas com as experiências que ela ia vivendo ali na Itália. Então, é o pacote completo. Eu fiquei muito envolvido com a história. E esse daqui, com certeza, é um livro que eu releria, assim, várias e várias vezes durante a minha vida, sabe? Então, tinha que ser 5 estrelas favoritados, selo Cobra Letrada de qualidade. Mas vão assistir o vídeo, porque lá eu falo até mais coisas do que vocês precisam ler esse livro. Só que se eu comecei muito bem, eu fui pro fundo do poço com um pouco de aventura, que pra mim foi um dos piores livros que eu li esse ano. Esse aqui eu acho que eu dei 1 estrela e meia ou 2 estrelas, não lembro. Mas, gente, esse é um livro que, sério, não tem nada de bom.
Nada. Porque vai, teoricamente, ser um romance aí de um casal que não se vê há, sei lá, 10 anos. Eu sei que é muito, muito tempo. E eles vão se reencontrar no meio do interior dos Estados Unidos. Aí tem uma vibe meio velho oeste. E tem muita questão de passeio turístico pelo deserto pra fazer uma caça ao tesouro. E as autoras, no caso, né, viajaram tanto nesse livro. Tiveram umas coisas aqui que eu fiquei, gente, o que eu tô lendo? Isso aqui não era pra ser um romance, e aí tem assassinato, tem gente que cai do deserto. E eu fiquei, meu Deus, o que é isso? O que é isso? O que eu tô lendo? Pelo amor de Deus. Sério, esse aqui não me agradou nem um pouco. Eu ficava revirando os olhos. Aí chegou um momento que eu larguei a mão de todos os personagens, porque eu já não tava mais interessado em nada, só queria terminar. Eu só não abandonei esse livro, porque o livro anterior foi Loucos por Livros da Emily Henry, que eu já tinha abandonado. Senão eu teria abandonado também, porque eu não queria abandonar 2 livros em seguida. Mas esse daqui, ó, podre. Não gostei, inclusive aqui eu já vou passar pra frente. Aí eu li Vá Aonde Seu Coração Mandar, da Susana Tamaro, que é uma autora italiana. E esse aqui é bem legal, mas eu até falei lá no vídeo que talvez se eu fosse um pouco mais velho, eu teria gostado um pouco mais da história. Ou talvez eu não seja o público-alvo pra essa história aqui, mas ainda assim é bem emocionante, traz várias reflexões assim sobre a vida, vai fazer você ficar tocado, porque traz muita questão de arrependimento, de culpa, que a personagem principal, que é uma senhorinha aí de 60 e poucos anos, vai trazer enquanto ela acessa as memórias de quando era mais jovem. Tem vários problemas com a família aqui, que ela escreve bem arrependida, sabe? Então a autora conseguiu trazer vários pontos muito interessantes, mas que não me conectaram tanto assim, talvez porque eu não tenha vivido, né, essas coisas que a autora coloca. Mas não é um livro ruim, definitivamente, é um livro bem interessante. Esse aqui eu acabei dando 3 estrelas e meia. Aí vem a maior decepção do mês. Sério, esse aqui eu realmente estou muito decepcionado, que é Primavera dos Sonhos, do Nicholas Sparks, porque quem me conhece sabe que eu amo Nicholas Sparks. Sei que ele é super problemático, tá? Tem várias questões aí envolvendo o Nicholas Sparks, porém, amo os livros dele. Seja radical pro mundo. Seja cancelado como eu fui. Inclusive, é o autor que eu mais tenho livro aqui na estante. Eu realmente sou apaixonado pelas histórias que ele cria. Fazia um tempinho, assim, que eu não lia coisa dele. E aí eu fui pegar a Primavera dos Sonhos, porque foi o último livro que ele lançou, né? Com muita expectativa de, caraca, Nicholas Sparks, 2023, vai ser muito bom. E não foi. Foi uma história que, pra mim, parecia que não foi escrita pelo Nicholas Sparks, porque não tinha aquela química do casal que nem tinha antigamente, e não me envolveu, sabe? E aqui o autor, ele dividiu o livro em 2 histórias diferentes. Acabou que a história, que não era romance, conseguiu me envolver muito mais do que a história, o foco do romance de fato. Só que essa história que não tem o romance, ela até é um pouco menor, e isso acabou prejudicando a leitura pra mim, sabe? Então foi uma decepção, porque assim, não foi ruim, mas pro Nicholas Sparks foi muito abaixo do que ele pode entregar, sabe? Então, não funcionou pra mim. Aliás, funcionou com ressalvas, eu acabei dando 3 estrelas e meia. E ainda naquele vídeo de Lendo Romances, eu li Pôr do Sol, do meu amiguíssimo LeBron Carter, e foi um favoritado também. Eu dei 4 estrelas e meia, favoritei, e tem o selo cobra de qualidade. Por quê? Porque depois de várias decepções, eu precisava de um romance boiolinha pra ser feliz de novo, sabe? E foi exatamente isso que ele deu, só que com uma pitadona de muito hot. Muito hot, que era uma coisa que o Leblon até então não tinha feito, e ali ele fez com maestria. Então, aqui a gente tem um casalzinho bem bonitinho que a gente vai ficar torcendo do início ao fim, e somado a isso, ainda tem várias cenas que vai te deixar muito animado, se é que vocês me entendem. Então eu amei, eu super recomendo pra vocês. E é super rapidinho, tem tipo 120, 130 páginas, sabe? E um outro vídeo que eu fiz foi lendo Os Queridinhos do BookTok. E o primeiro livro que eu li foi de Sangue e Cinzas. E esse também foi uma surpresa muito boa. Por quê? Porque eu vejo muita gente falar muito bem, mas eu vejo muita gente falar muito mal desse livro. E eu confesso que eu olho pra essa capa e eu já julgo. Eu já penso assim, não vai ser bom. Tava com expectativas super baixas e
eu adorei. Eu amei essa história. Tipo, ela é mais do mesmo? Sim, ela é mais do mesmo. Mas eu gostei. Eu fiquei muito envolvido com a Poppy. Eu adorei esse mundinho que ela tá envolvida. Os personagens que iam sendo acrescentados. Os desafios que ela ia tendo que enfrentar. Não sei, esse livro me pegou muito. Eu fiquei muito envolvido. Tanto que é um livro de 600 páginas que eu li, eu acho que em 2 dias, de tão envolvido que eu tava com a história. E eu já quero, pra ontem, ler as continuações. Eu tenho o segundo livro aqui, mas eu não tenho a série completa. Isso tá me doendo um pouco, porque eu tô pensando assim, cara, eu vou pegar o segundo e eu não vou ter o resto pra continuar a ler. Mas vamos lá, porque eu preciso continuar lendo esse daqui, porque eu realmente gostei pra caramba. Eu dei 4,5 com selo Quora Letrada de Qualidade. E uma outra surpresa foi Todas as Suas Imperfeições, de Colin Hoover, porque é o primeiro livro da Colin Hoover que eu li que não tem problemática. Não tem! Gente, como assim a Colin Hoover consegue fazer um livro que não é problemático? Passado. Foi assim que eu fiquei. E é um livro bem emocionante também, que também me fez me transportar pra dentro da cabeça da personagem principal. De ambos, né? Porque aqui a gente vai conhecer um casal que tá se divorciando. Então eu senti muito desse sofrimento que eles estavam sentindo, dessas mágoas. Aqui é um livro de muitas mágoas, muitas mágoas. Aí às vezes eu queria dar um tapa na cara da personagem principal, às vezes eu queria dar um tapa no marido dela, porque todos eles têm erros e acertos, têm falhas e coisas positivas. E eu achei isso muito interessante, porque aqui a Colin Hoover conseguiu, de fato, trazer uma história muito bem desenvolvida sobre um casal que se ama, que se amava, pelo menos, mas que tá sofrendo bastante com vários pontos relacionados ao relacionamento deles, né? E que com o passar do tempo isso só vai acumulando, sabe? Várias mágoas. Então eu achei que foi muito bem desenvolvido, muito real e te faz sentir muitas emoções. Eu acabei dando 4 estrelas. O outro foi Ela Fica com a Garota, da Rachel Lippincott e da Alison Derrick. Eu fiquei chocado quando eu descobri no final que elas são um casal, elas são casadas. E por isso que eu acho que foi muito bem desenvolvido o romance aqui também. Tem uma química desde o início, que eu fiquei assim, gente, óbvio que a gente já sabe o que vai acontecer no final, porque é um livro bem clichêzinho, mas é bem legalzinho de ser lido. É aquele que você, quero sair da ressaca literária, quero uma coisa leve, que vai simplesmente me entreter até o final. Ela Fica com a Garota. Tem um romancezinho, tem umas questões engraçadas, tem umas questões relacionadas à família também bem importantes. Eu não esperava que o livro fosse tratar dessas questões com tanto amadurecimento, sabe? É bem interessante mesmo. E trazer o ponto de vista das duas personagens principais, eu acho que foi a atacada de mestre. Porque elas são muito diferentes uma da outra e a gente conseguia entrar total na cabeça das duas e isso elevou a história, sabe? Eu acabei dando 4 estrelas pra esse aqui e adorei. Depois tivemos Taylor Jenkins Reid, com Malibu Renasce. E esse daqui eu fiquei chocado que não foi tão maravilhoso que nem os outros. Tipo, eu gostei pra caramba, eu acabei dando 4 estrelas, mas eu tava esperando 5 estrelas, sabe, gente? Eu acho que a Taylor Jenkins Reid, mais uma vez, conseguiu construir personagens muito tridimensionais, trazer essa questão da fama também pra perto. Porém, o que me pegou um pouco é que no meio do livro tem muito personagem que não agrega em nada a história e que a gente passa vários capítulos acompanhando ali o desenvolvimento dele, sabe? E eu fiquei, gente, eu não quero saber de você, você não vai fazer nenhuma diferença pra história e realmente não faz, e isso tá perdendo tempo aqui. Isso realmente me incomodou muito. E eu acho que o início do livro também foi um pouco mais lento, um pouco mais difícil de eu entrar. Mas depois que eu entrei, eu acabei gostando, eu achei o final bem legal. Foi uma experiência boa, mas pra Taylor Jenkins Reid, que até então só tinha livro 5 estrelas favoritado por mim, ainda fiquei com um gostinho de, podia ter sido melhor, sabe? E por último, eu li Olhos de Pixel, que foi a leitura do mês do meu clube do livro, que é o Clube das Cobrinhas. E esse também foi um que eu demorei muito pra entrar. Muito, gente. É uma ficção científica bem futurista, uma coisa cyberpunk, e o autor coloca 500 mil nomes e termos e, enfim, tópicos que a gente não entende nada e não tem um glossário, não tem uma nota de rodapé, e isso me fez ficar muito confuso, muito alheio à história logo no início. Depois a gente vai pegando pelo contexto a grande maioria das coisas, mas ainda assim tem várias coisas que nem no final do livro eu tava entendendo direito, porque é muito confuso. Aí eu falei, uai. Porém, é uma história
bem papapum. Nossa, isso aqui é uma história que tem tanta ação, tanta ação, que você, mesmo que você esteja confuso ali, que foi o meu caso, você vai continuar virando a página, principalmente depois dos 45% mais ou menos, que é onde tem um dos maiores plots da história, que dali em diante é só cena de ação, de luta, de briga, é uma coisa muito louca mesmo. Aqui a gente vai conhecer a Nina, que é uma habitante do submundo ali, desse mundinho que a gente vai conhecer. E tudo que ela quer é resgatar o amor do filho, que ela teve meio que abandonou logo quando ele nasceu, e levá-lo para uma colônia que fica afastada, assim, de onde ela vive atualmente, que é uma colônia em que essas pessoas do submundo são muito melhores tratadas. Porque, detalhe, aqui é uma parada extremamente desigual, sabe? Quem mora no submundo é completamente às margens da sociedade. E para tentar levar esse filho para essa tal colônia, ela vai acabar se envolvendo com algumas coisas erradas ali, clandestinas, e ela é pega pela polícia. E quando ela pega pela polícia, a polícia fala: olha, ou você nos ajuda a capturar o maior hacker dessa Curitiba aqui, ou você vai presa. E detalhe, se você conseguir capturar esse hacker, eu vou te dar uma passagem para você e para o seu filho ir para tal colônia. Aí ela fala: beleza, então, né, vamos lá. Depois de alguma resistência inicial, mas ela vai lá com outros 2 amigos dela. Só que, conforme o livro vai se desenvolvendo, a gente vai ver que o hacker também oferece uma proposta para ela, e ela vai se ver dividida aí de ajuda à polícia, que nunca me ajudou, que é corrupta e quer que eu morra, e todo mundo que faz parte do submundo morra, ou eu ajudo o hacker e, enfim, desencadeia aí várias consequências. E, né, a gente vai aí acompanhar o desenrolo disso. E, como eu falei, é um livro que tem muita ação, muito por conta dessa questão de bem, mal, certo e errado, hacker e polícia, mas é muito bom, é muito bom, apesar desses pontos que me deixaram bem confuso, sabe? Mas no final eu acabei dando 4 estrelas e todo mundo do Clube do Livro acabou curtindo. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vocês já leram algum desses? Se sim, me contem nos comentários, e até o próximo vídeo. Tchau!